Nesta aulinha nós vamos ensinar você a fazer este amigurumi coelho em crochê. Então essa é uma criação da nossa equipe. Como nós já fizemos aqui na cor rosa, nós vamos ensinar você agora a fazer na cor azul, para ter o coelhinho e a coelhinha. Então, os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse amigurumi coelho são linha Anne, da Círculo, na cor azul, que é a cor 2137. Nós vamos utilizar a linha Anne também na cor 8176. Ela não é branca, ela é um begezinho, um gelinho, assim, mais para amarelinho. Não é totalmente branca. Nós vamos utilizar também a linha Anne na cor rosa, que é a cor 3131. O que vai diferenciar aqui o nosso amigurumi do coelhinho para coelhinha vai ser os lacinhos de fita e o casaquinho. Então, nós vamos utilizar também 1 metro de fitinha de cetim número 0 na cor azul. Para o rosa, você utiliza no rosa, então você pode fazer para menino e menina diferenciar. Aqui nós vamos fazer agora um para menino, então a fitinha na cor azul. Você vai precisar de um par de olhinhos, como este, de plástico. Você encontra em qualquer loja de aviamentos, tem de vários tamanhos. Você vai precisar de cola quente. Aqui nós temos a pistolinha com a cola quente. Pode ser também aquelas bisnagas de cola fria. Tesoura, agulha de tapeçaria para a gente fazer um bom acabamento, porque esses bichinhos, geralmente, que eles são feitos em ponto baixo, então o final das carreiras, o arremate, ele tem que ser bem acabado. A gente vai fazer os acabamentos com a agulha de tapeçaria. As agulhas de crochê que nós vamos utilizar são as agulhas 3 milímetros, porque nós vamos trabalhar uma parte com fio duplo. A maior parte, na realidade, do corpo do coelho vai ser com fio duplo. E para o casaquinho, nós vamos utilizar a agulha 1,75 milímetros, que vai ser num fio só. E além de todos esses materiais, para o enchimento, você vai precisar também de fibra sintética. Essa fibra você também encontra em lojas de aviamento. Então, essa parte do coelho, que é a cabeça, e essa parte do corpinho, vai fibra. Apesar que a gente coloca ali dentro, vai um ovinho, que nós vamos colocar. Para este coelhinho, ele cabe um Kinder Ovo. Então, aqui nós vamos exemplificar com um Kinder Ovo. Para este tamanho que nós vamos ensinar você, você pode presentear esse amigurumi coelho surpresa. Dentro dele vai um Kinder Ovo e ao redor, para ficar bem fofinho, a gente preenche com a fibra. Então, como tem Kinder Ovo para menina e para menino, este vai para menina, então já está feito. E este tem um Kinder Ovo meninos, a gente coloca, então, as cores azul faz para menino e coloca dentro. Então, principalmente para crianças menores que não podem exagerar no chocolate, tem que ter um certo controle, então a gente pode colocar esses ovinhos menores, é super legal. Depois que ele comer o chocolate, o ovinho, você pode preencher um pouquinho mais com fibra e ele ainda fica com um bichinho feito por você para brincar. Então, estes são os materiais necessários para você fazer esse trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho com o fio clarinho, fio bege, e você vai utilizar 2 fios, o fio que vem de dentro do novelo e o fio da parte de fora, para a gente trabalhar em fio duplo. Vamos trabalhar com os 2 fios ao mesmo tempo. Então, você vai fazer com agulha 3 milímetros, vai fazer a laçada inicial. Você vai fazer 28 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar a 28. Feitas as 28 correntes, você vai fechar na primeira corrente feita com um ponto baixíssimo. Essa é a parte de baixo do nosso amigurumi. Ela vai ficar abertinha para depois passar o ovinho. Agora, você vai trabalhar 28 pontos baixos, um para cada corrente. Então, aqui você já vai subir 2 correntes que equivalem a um ponto baixo
E você já vai trabalhando dentro das correntes um ponto baixo para cada corrente. E já prendendo aquele fio do início junto. Então, você terá 28 pontos baixos. Vai ficando assim. Depois que você trabalhar os 28 pontos, o seu círculo ele vai ficar assim. Você vai fechar a carreira na segunda corrente que você fez no início com um ponto baixíssimo. E agora você vai trabalhar um ponto baixo e um aumento. Só que você não vai subir as duas correntes aqui já no início. Por quê? Para não ficar aquela marcação de início e final de carreira. Então, você caminha com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. Dessa forma, você desencontra o ponto, ou seja, a cada início de carreira, você caminhando 2 pontos baixíssimos, não fica aquela marcação reta do início e final de carreira, do fechamento da carreira. Então, caminhando com os 2 pontos baixíssimos, sempre observando para ficar agora a mesma quantidade de pontos, para você não aumentar ou diminuir, melhor diminuir. Então, você vai agora subir as duas correntes, que já equivalem ao primeiro ponto. No próximo, você vai fazer o aumento. Então, num ponto você não aumenta, no outro você aumenta. Então, agora no seguinte, a gente faz 2 pontos baixos. No próximo, a gente faz apenas um. No seguinte, a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto, que é o aumento de um ponto. No seguinte, a gente faz apenas um. Então, 2 pontos baixos num ponto, um ponto baixo no ponto seguinte. E você vai intercalando dessa forma por toda a carreira. Lembrando que essa parte, só para você garantir, no caso que vai dar certo, ó, ela tem que passar aqui certinho pelo ovo. Então, o ovo ele passa aqui por essa parte, ó. Porque é por essa parte que ele vai passar lá para dentro do coelho. Depois a gente fecha essa parte para não cair o ovinho com uma fitinha. Então, agora trabalhe dessa forma, aumentando num ponto sim, no outro não, por toda a carreira. Depois que você finalizar essa segunda carreira com os aumentos, não esqueça de trabalhar sobre aqueles 2 pontos baixíssimos que você caminhou no início da carreira. Você vai fechar com ponto baixíssimo, ó, no primeiro ponto feito, e agora você vai trabalhar mais 3 carreiras, apenas ponto sobre ponto, sem aumentos. Então, você vai agora caminhar aqui com 2 pontos baixíssimos e vai subir as duas correntes e vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por mais 3 carreiras. Depois que você trabalhar as 3 carreiras sem aumento, o seu trabalho vai ficando assim. Agora, você vai começar a diminuir. Então, aqui nós já fechamos essa terceira carreira, nós vamos caminhar com 2 pontos baixíssimos até o segundo ponto de base. E agora, na realidade, o primeiro subiria naquelas 2 correntes, seria o segundo, caminhamos até o terceiro. Então, agora nós vamos subir 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. Você vai trabalhar 4 pontos, uma diminuição. Então, aqui nós já trabalhamos o primeiro ponto. Vamos trabalhar o segundo ponto baixo no próximo ponto, o terceiro ponto baixo no próximo ponto e o quarto ponto baixo no ponto seguinte. Agora, a diminuição é feita assim. Você vai introduzir a agulha no próximo ponto, puxar a laçada, mas não vai fechar o ponto baixo. Você já vai diretamente no próximo ponto de base, puxa outra laçada, e aí sim, quando ficar com 3 laçadas na agulha, você pega outra laçada e tira todos os pontos de uma vez. Você diminuiu 1 ponto na sua carreira. Novamente, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e diminuo nos 2 seguintes. Puxo uma laçada, não fecho, puxo outra laçada no ponto seguinte e agora sim, com outra laçada, tiro todos os pontos de uma vez. Então, trabalhe dessa forma, 4 pontos, uma diminuição por toda a carreira. Depois que você finalizar esta carreira, com 4 pontos, uma diminuição, você fecha a carreira com ponto baixíssimo, sempre na segunda corrente daquelas 2 que você sobe no início da carreira. Agora, você vai trabalhar mais 3 carreiras sem diminuir, apenas ponto sobre ponto.
A gente vai caminhar com os 2 pontos baixíssimos para desencontrar. E agora a gente sobe aqui as 2 correntes e continua ponto baixo sobre ponto baixo por mais 3 carreiras. Se você acha que vai se perder na hora de contar as carreiras de pontos baixos, uma dica é que você vá anotando num papelzinho. Ó, por exemplo, como nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um papelzinho e você vai anotando. Trabalhou uma carreira? Faz um risquinho. Finalizou a segunda? Faz outro risquinho. Finalizou a terceira? Faz outro risquinho. Dessa forma, você sabe que você já trabalhou as 3 carreiras necessárias. Não precisa ficar contando a cada carreira que você faz, desde lá do início, conferindo toda a receita. Não. Se a receita pede para você trabalhar 3 carreiras, fechou a primeira, marca. Fechou a segunda, marca. Fechou a terceira, marca. Se são 10 carreiras, você vai fazendo os quadradinhos. Ó. Essa é uma dica. Então, trabalhe agora essas 3 carreiras sem diminuição. Depois que você trabalhar as 3 carreiras novamente, sem diminuições, seu trabalho vai ficando assim. Então, agora, nós vamos trabalhar mais uma carreira, diminuindo em 4 pontos uma diminuição. Então, a gente vai caminhar com os pontos baixíssimos sobre 2 pontos. Vai trabalhar as 2 correntes para subir, que já equivalem a um ponto. O segundo ponto, o terceiro ponto baixo, o quarto ponto. E agora, novamente, a diminuição. É a mesma diminuição daquela carreira anterior onde nós diminuímos. Da mesma forma, 4 pontos, uma diminuição. Trabalhar dessa carreira com 4 pontos, uma diminuição. Agora, para a próxima, você vai trabalhar normalmente, sem diminuir, apenas ponto sobre ponto. Então, caminhamos com os 2 pontos baixíssimos e agora vamos trabalhando aqui ponto sobre ponto. Lembrando sempre de subir as 2 correntes a cada início de carreira. Finalizada esta única carreira, então, ponto sobre ponto sem diminuição, para a próxima você vai diminuir novamente. Então, aqui a gente caminha com 2 pontos baixíssimos. As 2 correntes para subir, o segundo ponto baixo, o terceiro e o quarto. Nos 2 próximos, a gente faz a diminuição. Então, essa carreira, novamente, 4 pontos, uma diminuição. Finalizada essa carreira com as diminuições, nós já fechamos aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar mais 2 carreiras para finalizar essa parte do corpo, ponto sobre ponto apenas. Então, a gente caminha com os 2 pontos baixíssimos para desencontrar o fechamento da carreira anterior. E agora, você vai trabalhar as 2 correntes para subir e vai trabalhar ponto sobre ponto agora, sem diminuições, por mais 2 carreiras. Esta é a próxima. Ó, veja como vai ficando o corpinho do coelho. Depois que você trabalhar as 2 carreiras sem diminuir, o seu trabalho ele vai ficando assim. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar mais carreiras sem diminuir, porém, nós vamos já aqui fazer a marcação para saber a parte que divide a cabeça do corpo. Então, nós sabemos que até essa carreira que nós trabalhamos agora é onde nós vamos depois fazer a marcação para a divisão, ou amarração, no caso, para a divisão da cabeça do coelho com o corpinho. Então, a gente coloca aqui um fiozinho de outra cor, ó, para saber esse detalhe. Porque é melhor do que você ter que depois, por exemplo, na 14ª carreira, divida a cabeça do coelho para o corpo. É melhor você fazer a marcação, fica mais fácil, não precisa contar. Então, agora, você vai trabalhar mais 7 carreiras, sem diminuir, apenas ponto sobre ponto. Então, você vai contar essas 7 carreiras a partir dessa marcação. Então, a próxima já é a primeira, que serão já para a cabeça do nosso coelho. Sempre caminhando aqui os 2 pontos baixíssimos para desencontrar os fechamentos da carreira.
Ó, mais 7 carreirinhas agora, ponto baixo sobre ponto baixo. Depois que você trabalhar as 7 carreiras a partir da marcação, ó, você vai contando por aqueles relevinhos, aquelas depressõezinhas que ficam a cada carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Para a próxima agora, você vai diminuir novamente 4 pontos, uma diminuição. A gente vai caminhar com aqueles 2 pontos baixíssimos. E agora, a gente trabalha as 2 correntes para subir, os outros 3 pontos baixos, um para cada ponto de base. E agora, você vai diminuir um ponto. Como as diminuições anteriores, 4 pontos, uma diminuição. Finalizada a carreira de 4 pontos, uma diminuição, nós já fechamos com ponto baixíssimo. Para a próxima, você vai trabalhar sem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Então, caminhamos os 2 pontos baixíssimos, agora subimos as 2 correntes e vamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Uma observação importante, na hora de fazer as carreiras da diminuição, não quer dizer que você vai terminar exatamente com 4 pontos, uma diminuição. Às vezes você fez a última diminuição e sobra apenas um ponto na carreira. Você faz aquele ponto e finaliza a carreira. Então, você vai repetindo a sequência da diminuição até onde dar, até onde fecha a sequência. Sobrou 2 pontos no final, você finaliza com os 2 pontos. Então, trabalhamos essa carreira agora ponto sobre ponto. Finalizada essa carreira ponto sobre ponto, na próxima você vai diminuir novamente. Só que agora, como a gente quer ir fechando essa parte aqui em cima, a gente vai diminuir 3 pontos. Aliás, a gente vai trabalhar 3 pontos e diminuir um ponto. Então, não é 4 pontos e uma diminuição como as anteriores. Agora é 3 pontos e uma diminuição. Então, a gente caminha com os 2 pontos baixíssimos e agora o primeiro ponto, que são as 2 correntes, o segundo ponto e o terceiro ponto baixo. E agora a gente já diminui. A diminuição é feita da mesma forma, a única diferença é que o intervalo de pontos entre cada diminuição agora é menor, é de 3 pontos. Então, trabalhe dessa forma até o final da carreira. Trabalhada a carreira com 3 pontos, uma diminuição, agora nós já fechamos aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós caminhamos com os 2 pontos baixíssimos e trabalhamos a próxima carreira apenas ponto sobre ponto, sem diminuir. Trabalhe dessa forma por toda a carreira. Depois que você trabalhar os pontos sem diminuir essa carreira, ela vai ficar uma abertura bem pequena aqui em cima. Então, antes da gente fechar, a gente tem que colocar a fibra para fazer o enchimento da cabeça. Mas antes de colocarmos a fibra, nós temos que fazer a divisão da cabeça com o corpo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aquela nossa agulhinha de tapeçaria e a fitinha. A gente vai colocar a fitinha ali por dentro da nossa agulha. E ali, após a marcação, na próxima carreira, a gente vai passar a fitinha, ó, uma vez por cima de um ponto, uma vez por baixo. Uma vez por cima, uma vez por baixo. Vai passando ali por aquela carreira. Cuidando para não pegar os dois lados do trabalho, apenas um. Assim, a gente já divide essa parte e pode finalizar ali com o enchimento e o fechamento da cabeça. Cuidado também para não passar de uma carreira para outra na hora de passar a fitinha. Vai passando naqueles espacinhos entre os pontos baixos, ó. Até encontrar a outra ponta.
Ó. Aqui a gente vai fazer a nossa divisão. Ó. Você não precisa amarrar totalmente até encontrar lá as duas pontas. Ó. Você pode só fazer essa divisão aqui para que a gente possa fazer o enchimento com a fibra. Ó, sem franzir muito, ele deve ficar fofinho. Ó. E aqui na parte de cima a gente vai fazer um pouco do enchimento com a fibra. Depois, quando a gente fazer o enchimento lá por baixo, ó, se faltar a gente pode preencher junto as duas partes. Só pra gente saber agora. Então, a gente vai pegar um pouquinho de fibra aqui e já vai colocar, adiantar aqui, para poder fechar essa parte de cima. Ó, vai ficando já redondinha essa parte da cabeça. Redondinha totalmente não, ela vai ficar um pouco oval, né? Ó, assim dá pra gente colocar facilmente. Ó. Você coloca bastante para ela ficar bem cheinha a cabeça. Como essa que nós fizemos aqui, ó. E agora a gente continua para fechar essa parte de cima. Como nós trabalhamos nossa carreira sem diminuir, a próxima nós vamos diminuir. Na próxima nós vamos diminuir, vai ser 2 pontos, uma diminuição. Ó. Então, a gente caminha aqui com os 2 pontos baixíssimos. E agora, a gente sobe as 2 correntes que já equivalem a um ponto e o próximo ponto a gente trabalha um ponto baixo. Nos 2 próximos a gente faz a diminuição. Então, 2 pontos baixos, uma diminuição. Finalizada essa carreira com 2 pontos, uma diminuição, agora para a próxima você vai trabalhar um ponto e uma diminuição. Nós queremos fechar ainda mais essa parte. Ó, então, um ponto, que são já as 2 correntes, e agora uma diminuição. Um ponto, no próximo, os 2 próximos, já a diminuição. Você vai rodando o trabalho, assim fica mais fácil para fazer. Ó. Um ponto, uma diminuição. Até o final da carreira. Finalizada a carreira com um ponto, uma diminuição, agora você vai diminuindo para todos os pontos. Então, você já pode começar aqui. Ó, a diminuição já nos 2 primeiros. Já vai diminuindo em todos os pontos. E aqui, para finalizar essa parte agora, a gente tira da agulha de crochê, corta aqui um pedaço do fio e a gente coloca na agulha de tapeçaria para finalizar. Os 2 fios. Antes a gente só arremata esse pontinho
para poder fazer o acabamento ali com agulha de tapeçaria. Agora sim a gente coloca ali na agulha e faz o acabamento final. Então, você vai passando aqui por entre os pontos, ó. E vai finalizando essa parte. Até fechar totalmente ali a parte de cima, não precisa muito segredo, não. Você traz o fio pro outro lado do fechamento. E aí você arremata, ó. Essa parte aqui em cima ela já está fechada. Depois a gente vai fazer a aplicação das orelhas, nem vai aparecer. Então agora você arremata, puxando o fio por baixo de uns 2 pontinhos e passando a agulha por dentro da laçadinha que se forma. Mais uma vez. Depois você traz esse fio aqui por dentro do trabalho, saindo lá no meio da cabecinha. E aí você pode cortar o fio. Você já escondeu o fio do arremate. Ó. Aí você pode regular a fibra aqui por baixo. Se faltar, não ficar bem redondinha, você pode colocar mais aqui pela parte de baixo. Ó. Então, a cabeça ela já está pronta. Ó, vamos deixar ela um pouquinho mais redondinha. Lá na parte de cima. Quanto mais fibra você colocar, mais durinha você vai deixar, mais firme você vai dando formato para a cabeça. Ó, ela vai ficando desse jeito. Agora nós vamos fazer as orelhas do nosso coelho. Então a gente deixa essa parte do corpinho à espera e com agulha 1,75 e um fio apenas na cor rosa, você vai fazer a laçada inicial e 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, você vai pular 2 correntes a partir da agulha e na terceira você vai começar a carreira dos pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada corrente. Até o final da carreira. São 10 pontos baixos. Esse é o miolinho, olha a parte central da orelha. Feito isto, você vai arrematar. E agora, você vai pegar novamente o fio da cor do corpinho para fazer o restante da orelha. Em fio duplo. Então, você retoma com a agulha 3 milímetros. Junta as 2 pontas do fio. E agora você vai trabalhar sobre esta parte central rosa. Então, você vai emendar o fio agora, nesse primeiro ponto em rosa. Já escondendo aquele fio rosa, você vai puxar o fio duplo bege ali por dentro. Você vai subir 2 correntes. E você vai trabalhando para cada corrente um ponto baixo, ou para cada ponto baixo, aliás, outro ponto baixo, já escondendo o fio do início, por 10 pontos. Então, já temos 3, 4, 5, 6,
Depois você pode abandonar aqueles fios do início para não atrapalhar. Ó. 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos baixos, você vai fazer 2 correntes para virar e vai trabalhar para a parte de baixo também 10 pontos. E você já pode cortar aqueles fiozinhos que você escondeu, ó, para não ficar ali atrapalhando na hora de fazer a parte de baixo. Então, agora você vai novamente trabalhar 10 pontos baixos para o outro lado. Feitos os 10 pontos baixos para o outro lado, você vai agora subir 2 correntes, vai voltar o trabalho, vai fazer novamente os 10 pontos baixos. Então, já fizemos um, vamos fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º ponto. Sobre aquelas 2 correntes que você virou a carreira anterior, você vai trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, tudo sobre aquelas 2 correntes. E agora você finaliza com os outros 10 pontos baixos do outro lado da carreira. 1, 2, 3, 4 e trabalha até o final da carreira agora para completar. Finalizada a carreira, você terminou a orelha também. Então, você vai arrematar deixando já um pedaço de fio para fazer a aplicação na cabeça do coelho. Ó. Então, a orelha ela fica assim. Você vai fazer a outra exatamente igual. Depois que você fizer as 2 orelhas, elas vão ficar assim. Agora, a gente vai fazer a aplicação no nosso coelho. Antes de você fazer a aplicação, esse fio que você deixa para o arremate, você vai colocar na agulha de tapeçaria para fazer a aplicação, mas você vai passar lá para outra ponta da orelha. Por quê? A gente quer juntar para dar esse efeito de orelhinha fechadinha. A orelha não fica reta, totalmente perfeita, ela fica, ó, um pouco dobradinha. Então, a gente passa para o outro lado para dar esse efeito, para depois a gente fazer a aplicação aqui, ó, no nosso trabalho. A aplicação é bem simples. Ó. Você vai posicionar observando o lacinho. Ó. Você vai posicionar e passar lá por dentro da cabeça o fio. Ó. E você vai pegando lá na parte da cabeça, saindo aqui na orelha. Ó, para prender bem ela, dando uns pontinhos ali para prender bem. Ó. Quando você ver que você já prendeu bem, você vai arrematar e prender a outra orelha. Então, esses pontinhos que a gente dá aqui, a gente faz o arremate na parte de trás. Ó, puxando o fio por baixo de uns 2 pontos ali da cabeça e passando por dentro daquela laçada que se forma quando a gente puxa o fio. A gente faz isso 2 vezes. E depois, a gente traz o fio aqui por dentro da parte da cabeça e sai lá no meio dela, para só depois cortar o fio. Ele fica preso lá no meio da fibra. Então, a gente já aplicou uma orelha, a gente vai dar uns 3 pontinhos agora nessa, lembrando de passar o fio lá para outra pontinha, para ficar aquela dobrinha de orelha. Então, faça a aplicação da outra orelha. Depois que você aplicar as 2 orelhas, o seu coelho vai ficando assim.
Agora, nós vamos fazer a parte da boquinha e do nariz. Então, como nós vamos fazer essa parte? Você vai pegar o fio rosa, agulha de tapeçaria, um pedacinho de fio. Você vai fazer uns 3 nozinhos aqui na ponta. Você vai vir aqui do lado da cabeça para sair bem sobre a amarração da fitinha, onde nós vamos fazer o laço, e bem naquela parte centralizada com o meio das orelhas, ó. Então, você vai sair ali naquele ponto, bem na carreira da fitinha. Ó. Assim o nozinho fica lá do lado, lá por dentro, lá na fibra. Saindo aqui centralizado, você vai pegar 3 carreiras, 1, 2, 3, e retinho, você vai passando o fio e saindo ali naquele ponto novamente. Ó. Você vai fazer isso por 2 vezes. Mais uma vez naquele mesmo ponto lá em cima e saindo aqui onde você introduziu o fio, na fitinha. Ó. Essa é a parte da boquinha, só um detalhe. Agora, você vai arrematar essa parte. Ó. Naquele mesmo pontinho, ali pegando um pontinho bem do ladinho, você traz a agulha e faz o remate. Depois, com o laço da fitinha, ele não aparece. Faz num pontinho de um lado, depois num pontinho do outro. Ó. Fica o detalhezinho ali da boquinha. Agora, você leva o fio lá pro lado, pro outro lado, inverso ao do início. E você corta o fio. Ele fica lá dentro nas fibras. Ó, você pode colocar a pontinha do fio lá pra dentro. Essa é a parte da boquinha. Agora, a gente vai fazer o nariz. Também com a cor rosa, porém com agulha de crochê 1,75 milímetros e um fio só do rosa. Ó. Então, o nosso coelhinho ele já vai tomando forma. Agora, nós vamos fazer a parte do narizinho. Então, agora para o nariz, você vai fazer com um fio na cor rosa e agulha 1,75 milímetros. Você vai fazer a laçada inicial e 3 correntes. Você vai pegar uma laçada, pular 2 correntes e na terceira, você vai fazer um meio ponto alto. Então, você já tem 2 meios pontos altos, as 2 correntes daquele primeiro que você pulou e esse que você fez agora. Você vai fazer mais 3 meios pontos altos nessa última corrente, todos na mesma corrente. É só um detalhezinho, ele vai ficar assim. Então, agora a gente vai arrematar. E vai cortar o fio, deixando um pedaço para aplicação. Então, esse fiozinho aqui, que nós deixamos para aplicação, nós vamos colocar na nossa agulha de tapeçaria. E vamos fazer a aplicação lá no coelho. Como nós vamos fazer essa aplicação, então? Você vai posicionar essa partezinha que você fez, desse jeito aqui, bem na pontinha da boquinha ali do coelho, ó. Ele vai ficar assim. E a gente vai fazer a aplicação com agulha de tapeçaria agora. Então, depois que você posiciona a pontinha do fio inicial sobre a parte da boquinha que nós já fizemos, você faz a aplicação. Ó. Bem centralizado.
você sai lá no outro pontinho e vai prendendo ali na parte da cabeça. Ó, desse jeito. Pode pular um pontinho e sair no próximo. Ó. Só para dar uns 3 pontinhos e prender mesmo essa parte ali com o fio. Depois que você faz uns 3 pontinhos e prende, você arremata bem ali na parte de baixo, naquele buraquinho do fio inicial. Duas vezes. Depois você leva o fio lá para a parte de baixo e corta. Esse fio do início você já pode cortar também. Ó. Então, o narizinho, ele é bem pequeno, ele fica assim. Agora, a gente vai fazer a aplicação dos olhos, que vai ser com cola quente. Para fazer a aplicação dos olhinhos, você vai posicionar umas 5 carreiras abaixo da orelha. 1, 2, 3, 4, na quinta. Ó. De um lado e outro do nariz, você faz a aplicação. Então, você coloca a cola quente ali no olhinho. Ó. E você aplica. Segura um pouquinho para pressionar ali o olhinho e fixar bem no coelho. E a mesma coisa para o outro. Depois você tira os excessos da cola quente. Então, a aplicação dos olhos é feita assim. Agora, nós vamos fazer os bracinhos do nosso coelho. Então, para os braços, você vai trabalhar novamente com o fio duplo bege e agulha 3 milímetros. Você vai iniciar fazendo 7 correntes. Então, você vai fazer a laçada inicial e as 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você vai prender essa corrente, essa última, na primeira, com um ponto baixíssimo. E agora você vai trabalhar os 7 pontos baixos, subindo 2 correntes para o primeiro ponto e trabalhando um ponto baixo para cada corrente. 1, 2, já prendendo aquele fio do início. 3, 4, 5, 6 e 7. E você vai fechar na segunda corrente do primeiro ponto. Só que agora você tem que virar o trabalho, porque o direito dos pontos ele ia ficando para dentro, então depois é difícil para desvirar. Então, você já vira aqui para fora, aí o direito ele já vai ficar certinho. Ó. Nós já trabalhamos aqui uma carreira, então, com 7 pontos. São 8 carreiras no total. Então, nós já trabalhamos uma, agora você vai trabalhar mais 7. Ó. Sempre subindo 2 correntes e trabalhando aqui 7 pontos baixos para cada carreira. Até completar as 8 carreiras no total. Ele vai fechando e formando o bracinho. Depois que você trabalhar as 8 carreiras de pontos baixos, com 7 pontos baixos cada carreira, você vai fechar a última carreira, arrematar, deixando um pedaço de fio para a gente fechar essa pontinha do braço. Então, a gente arremata e depois, com a agulha de tapeçaria, a gente faz o fechamento.
A gente coloca os 2 fiozinhos ali na agulha. 1 e 2. E a gente faz esse fechamento da ponta. Ó, a gente vai passando aqui o fio por entre os pontos. Ó. E vai fechando. Até que ela fique uma pontinha bem fechadinha ali, ó. Ela vai ficar uma pontinha assim. Então, essa parte nós já fechamos. E essa parte aberta lá do início, ó, que a gente dá um pontinho de arremate. Depois, a gente leva esse fio aqui por dentro do bracinho. Lá pro início. Cuidando para não franzir aqui o braço. Depois que a gente levar lá para o início, aquele fio do início a gente corta. E este fio aqui que a gente trouxe aqui para o início, a gente usa para aplicar no nosso coelho. Ó. A aplicação, você vai dividir aqui, que nós já temos o casaquinho, mas você vai utilizar a ponta do laço como referência. Ó, aqui um narizinho, você vai dividir bem aqui dos ladinhos. Vai ficar um bracinho aqui e o outro aqui do outro lado, bem no meio do trabalho, os 2 meios. Ó, você divide frente e costas e de cada lado da divisão você aplica um bracinho. Ó, então, a gente vai fazer a aplicação aqui do primeiro. Não precisa colocar enchimento, porque como ele foi feito bem pequeno a abertura, então ele já fica bem durinho. Você puxa um pouquinho para esticar um pouquinho, dar forma para o braço. Depois você faz a aplicação. Tanto faz o lado. Ó. Começar aqui ou lá do outro lado, tanto faz. Então, você posiciona e já coloca ali por dentro de um pontinho para fazer a marcação de onde você posicionou. Sempre observando para que não venha para frente do trabalho. Ó. Agora, nós vamos lá para outra parte, a parte de trás, pegando no braço. E lá no corpinho do coelho, sobre aquela carreira da fitinha. A carreira de cima da fitinha, no caso. Ó, e vamos circulando e prendendo. Fui lá no coelho, agora eu volto aqui para a parte do bracinho. Depois eu volto ali do bracinho lá pro coelho. E vou circulando, aplicando todo ele. Ó, até prender totalmente.
Depois que você prender totalmente no coelhinho, ó, ele vai ficar assim. E aí você vai arrematar ali na parte de baixo, na parte do coelho. Depois que você arrematar por 2 vezes, você leva o fio lá para a parte de trás, por dentro, ali pela fibra, ali pela cabecinha do coelho, e corta o fio. Agora você vai fazer o outro bracinho da mesma forma e a aplicação também da mesma forma. Depois que a gente aplicar os 2 bracinhos, o seu coelho vai ficando assim. Então agora agora é a hora, no caso, de você colocar o ovinho. Ó. Então, primeiramente, você vai fazer o quê? Você vai pegar a fitinha azul novamente. Vai colocar na sua agulha. E vai passar aqui por essa primeira carreira. Começa aqui pelo ladinho para a laçadinha ficar aqui do lado. Então, você vai passando a fitinha aqui pelos pontos, com a agulhinha de tapeçaria. Cada ponto, você vai passando a fitinha. Ó. Entra num, sai no outro, daquelas correntes iniciais. A gente já deixa a fitinha colocada. Ó. Para depois só fazer a amarração. Vamos chegar até lá naquela pontinha onde a gente começou. Ó, bem fácil de passar a fitinha. Até encontrar aquela outra pontinha. Ali você define o tamanho que você quer para a fitinha. Ó, deixa as 2 pontinhas iguais. E agora é a hora que você coloca o ovinho ali dentro. E preenche com fibra ao redor. Ó. Então, você tem que empurrar. Se você vê que aquela fibra da cabeça ela fica muito para baixo, você empurra ela lá para cima e depois você dá um nozinho ali na fitinha do pescoço para ela ficar lá para a parte de cima, aquela parte da fibra. Não precisa apertar muito essa parte do pescoço aqui, não. Ó, só para definir ali o formato da cabecinha. Dá um nozinho e faz a laçadinha. O lacinho bem pequeno. Ó. Agora a gente coloca o ovinho aqui e preenche com fibra ao redor, para ele ficar bem fofinho, o corpinho do nosso coelho. Ó, cuidado para não quebrar o ovo também, tem esse detalhe. Então, você vai preenchendo com fibra e vai deixando o corpinho bem gordinho. Ó, o coelhinho ele tem que ficar bem gordinho. Vai centralizando o ovo, vai preenchendo lá do outro lado. Cuidado para não colocar muita fibra de um lado e deixar a outra sem. Ó, vai preenchendo toda a barriguinha ali do coelho. Depois, quando você for dar de presente, você dá um pouquinho de fibra junto depois, para a mãe da criança, no caso, a hora que tirar o ovinho não ficar ali murchinho, coelhinho, a pessoa pode preencher com a fibra. E fechar novamente para brincar depois com o coelhinho, ó.
O ovinho ele vai tentando sair, mas você vai colocando ele ali pra dentro e vai, ó, fazer um nozinho aqui nessa parte da fita, por isso que é importante que a fita já esteja ali. Você vai colocar o ovinho pra dentro. Ó. E vai fechando. Ele só fica a basezinha lá, ó. Você estica essa parte do crochê e fecha bem, ó. Você pode até, com a ajuda da agulha de crochê, puxar um pouquinho o crochê, para poder fechar melhor. O excesso de fibra você tira depois. E aí, fechando, você faz um lacinho, assim o ovinho de chocolate ele não cai. Ó, o lacinho ele tem que ser bem pequeno, então você regula depois o lacinho. Ó. E corta as pontas da fita para não sobrar muito ali. Ó. Agora nós vamos fazer o casaquinho do nosso coelho. Agora, para nós fazermos o casaco do nosso coelho, é bem simples. Nós vamos utilizar a agulha 1,75 milímetros e o fio azul num fio só. Então, você vai começar fazendo 15 correntes. A laçada inicial, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 15 correntes. Feitas as 15 correntes, você vai pegar uma laçada, nós vamos trabalhar em meio ponto alto. Então, você vai pular 1, 2, 3, 4 correntes, por quê? 2 para o meio ponto alto, 1 para o espaço da parte de cima e 1 para o espaço da parte de baixo. Então, pulando a partir da agulha 1, 2, 3, 4 correntes, na quinta você faz um meio ponto alto. Uma corrente de espaço, pule um ponto da base, um meio ponto alto no próximo ponto. Uma corrente de espaço, pule um ponto da base, um meio ponto alto no próximo ponto. Uma corrente de espaço, pule um ponto da base, um meio ponto alto no próximo ponto. Uma corrente de espaço, pule um ponto da base, um meio ponto alto no ponto seguinte. Uma corrente de espaço, pule um ponto e no último você faz o último meio ponto alto. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. 6 quadradinhos. Você vai trabalhar mais uma carreira agora igual. Você vai subir 2 correntes para o meio ponto alto, mais uma para o espaço, vai virar o trabalho, vai fazer meio ponto alto sobre meio ponto alto. Uma corrente de espaço, meio ponto alto sobre meio ponto alto, até o final da carreira, são 6 espaços novamente. Feitas as 2 carreiras, na terceira você vai fazer a diminuição. Então, você vai subir apenas 2 correntes, vai virar o trabalho e vai diretamente para o próximo ponto, fazendo um meio ponto alto. Então, você não faz aquela corrente de espaço, que seriam 3 correntes. Você faz apenas 2 correntes e faz um meio ponto alto no segundo meio ponto alto de base. Depois, você continua normalmente. Um meio ponto alto, uma corrente. Lá no final, nós vamos eliminar também aquela corrente de espaço. Para daí, na próxima carreira, ao invés de 6 espaços, nós termos apenas 4. Então, antes de você fazer ali o último meio ponto alto da carreira, você não faz a corrente de espaço, você apenas faz ponto sobre ponto. Ó. Então, você elimina um quadradinho no início e um no final.
Para a próxima carreira agora, você sobe as 2 correntes para o meio ponto alto, mais uma corrente de espaço. Você vira o trabalho, você pula aquele segundo ponto da base e você vai diretamente para o terceiro. Agora você faz uma corrente, um meio ponto alto normalmente. Uma corrente, um meio ponto alto. E uma corrente, você pula aquele penúltimo ponto de base e no último é que você faz o último meio ponto alto. Então, aqui, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 quadradinhos apenas, ao invés de 6. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 carreiras, são 6 no total. Agora, você vai trabalhar mais 2 iguais a esta, com 4 espaços cada. Depois que você trabalhar as 2 carreiras, você arremata deixando um pedaço de fio para aplicação no coelho. Esse fio aqui do início, você traz por algumas correntinhas, depois você já corta. Na aplicação ele não vai aparecer mais. Ó, veja que aqui fica a diminuição. A parte onde fica o fio ali do final, ela fica mais retinha, e a outra é onde vai encaixar ali no coelhinho. Você vai fazer a outra parte exatamente igual, são 2 partes para o casaquinho. Depois que você fizer as 2 partes do casaquinho, você vai posicionar dessa forma, a partir do bracinho para dentro, aqui no seu coelho, e vai fazer a aplicação. Então, o fiozinho que você deixa do arremate dessas partezinhas, você utiliza para fazer a aplicação. Ó, depois de posicionar as 2 partes para ver certinho como vai ficar, você vai aplicando no coelho. Ó. Dando uns pontinhos apenas, ó, você vai passando por dentro dos pontinhos do casaquinho e pegando lá a parte de baixo do coelho. Não precisa cada ponto, até porque fica difícil. Você pode pular nos 2 pontinhos, sair lá no ponto seguinte, mas sempre observando se está ficando correta a aplicação. Ó, ela vai ficar bem abaixo da fitinha e vai passar lá por baixo do bracinho do coelho. Você pega a parte de baixo do coelho e a parte azul do casaquinho. Você só aplica a parte de cima e a lateral para a parte de trás do corpo. Essa parte de baixo e da abertura você não aplica, você deixa soltinho. Ó, antes de arrematar, você sempre vai observando se vai ficando certinho ali no seu coelho. Para arrematar, aqui pela parte de baixo do trabalho. Dois pontinhos de arremate já são suficientes. Agora, você vai aplicar a outra parte, exatamente igual. Ó, na mesma altura, na mesma posição. Depois que você fizer a aplicação das 2 partes do casaquinho, elas vão ficar assim. Ó, aqui a parte de trás do coelho. Aqui a parte da frente. Ó. Até como sugestão, se você quiser acrescentar um pomponzinho na parte de trás também, fica a dica. Então, os coelhinhos podem ser feitos para meninos e para meninas.
Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelinho exclusivo de amigurumi coelho surpresa em crochê. Mais uma criação da nossa equipe.